Nos nossos consultórios, vai chegar a mulher 40 a mais, que está nessa fase todos os dias. Então, é um nicho de mercado que quem não trabalha com essa faixa etária começa a trabalhar. A população está envelhecendo. Eu sou ginecologista, trabalho muito com a parte endocrinológica. A Genaira falou que eu sou endocrinologista, mas eu foco muito no meu consultório a parte hormonal, a parte da mulher 40 a mais. Sou ginecologista, trabalhei muito com obstetrícia. Em 2020, eu parei de fazer obstetrícia e foquei na saúde da mulher 40 a mais. Por quê? A população está envelhecendo. Eu envelheci. E eu senti a necessidade de cuidar dessa mulher 40 a mais, porque eu me via meio perdida, sem ter muito rumo. Então, as mulheres estão pedindo ajuda. Fui fazer um monte de especialidade, trabalho hoje como speaker da Biomédica de implantes absorvíveis, sou professora da pós-graduação de hormonologia, sou professora da pós-graduação da gineco-regenerativa, que a mulher quer se cuidar como um todo, e eu tenho consultório em São José dos Campos há 24 anos. Então, por que eu falo que a população está envelhecendo? Olha esse gráfico. Esse gráfico mostra que em 1950, na América Latina, a expectativa de vida era de 48 anos. Em 2000, de 71. E eles calculam que em 2050 vai ser de 80,6. Só na América Latina. A população está envelhecendo. E se a gente pensar na saúde da mulher, a média, a expectativa de vida em ambos os sexos é 75 anos, 5. Só que a gente sabe que mulher vive mais. A expectativa de vida da mulher é 79 e do homem 72. E a mulher vai entrar na menopausa em média com 51 anos. Essa é a média. Pode entrar um pouco antes, um pouco depois, mas essa é a média. Se a gente calcular que ela vai viver até 80 anos, a mulher passará 1/3 da sua vida na pós-menopausa. E elas estão pedindo ajuda. Eu sou muito na rede social, eu cresci muito na rede social nesses últimos 5 anos e eu recebo hoje pedido de ajuda de mulher na menopausa, mais ou menos 100 pedidos por dia. Então, assim, ajudem essas mulheres, elas estão precisando de vocês. E aliado o médico junto com o nutricionista, porque são as mulheres que, em 2030, olha esse dado, 2030 a gente vai ter 1 bilhão de pessoas com sintomas da menopausa no mundo. 1 bilhão. E no Brasil, 30 milhões. São mulheres que começam a sentir os sintomas 10 anos antes da menopausa. Não é tratar a mulher na menopausa. A gente tem que pegar essas mulheres 10 anos antes, porque elas vão chegar nos nossos consultórios com 35, 45 anos, com muita queixa. Qual é a queixa da mulher? Acordar às 3 horas da manhã, diminuição da libido, ciclos curtos, dificuldade de emagrecimento e de ganho de massa muscular. Essa é a queixa dessa mulher. Por isso que eu vim aqui falar para vocês sobre dificuldade de emagrecimento e ganho de massa muscular. Só que essa mulher, ela chega com os exames completamente normais. E um nutricionista ou um médico desavisado vai falar o quê? A senhora está ótima. Você não tem nada. Só que é uma mulher que não está bem. E que a gente precisa ajudar essa mulher. A menopausa, tudo bem, é fácil diagnosticar. A mulher ficou 12 meses sem menstruar, ela está na menopausa e tudo bem, daí é fácil. E a transição? Transição com um exame normal. A mulher está com queixa, a gente vai tratar os sintomas dela. E não o exame. Aqui de novo, mostrando que no mundo, até 2030, vai ter 1 bilhão de mulheres na menopausa, no Brasil 30 milhões. E se a gente pegar as mulheres, na verdade, que eu atendo no consultório, eu coloquei aqui a tríade da mulher moderna. Se não todas as mulheres que vêm com essas 3 queixas, pelo menos uma queixa essa mulher vai ter, de uma desses assuntos. Falta de energia, baixa libido e ganho de peso. É a mulher que ela está com a síndrome da mulher moderna. Ela tem uma vida social, ela tem um trabalho, ela tem um cuidado, tem metas pessoais, tem casamentos e filhos e cuidado com a saúde. Tudo ao mesmo tempo. Ela é uma mulher que precisa ser ajudada, porque senão ela não dá conta. E
quais são os sintomas associados ao hipoestradionismo? E isso que eu vim falar para vocês, que me deram esse tema. Se a gente for pensar em sintomas de mulheres na menopausa, aqui eu coloquei 50, que esse trabalho me mostra, mas hoje já tem catalogado mais de 100 sintomas da mulher na menopausa. 100. A mulher que fala que não sente nada, que está na menopausa, ela não sabe que aquilo que ela está sentindo é da menopausa. E se a gente olhar esses sintomas do hipoestrogenismo que estão grifados, que são pela falta do estrogênio, a gente tem aqui o ganho de peso, que é pela falta do estrogênio, é pelo hipoestrogenismo. E olha a diferença dos sexos. A gente sabe que a prevalência de obesidade tem aumentado globalmente, com projeções indicando que, olha a mulher, 1 em cada 5 mulheres e 1 a cada 7 homens terão obesidade até 2030. Mulher com maior tendência à obesidade, principalmente porque as mulheres estão envelhecendo e estão na menopausa. E esse trabalho mostra que a menopausa está associada ao metabolismo pós-prandial, saúde metabólica e estilo de vida. É interessante porque esse trabalho me fala o seguinte: os homens, até a menopausa, eles têm uma composição corporal mais desfavorável, perfis sanguíneos em jejum e pós-prandial e uma qualidade de dieta inferior às mulheres, até a menopausa. Só que o problema é que depois da menopausa, a gente vê ao contrário. Os homens se mantêm mais ou menos igual e as mulheres, todos os parâmetros das mulheres sobem. Em termos de glicose, resistência à insulina, perfil lipídico, todos os exames. E aí a mulher acaba ficando pior do que o homem. Então esse trabalho mostra. E se a gente comparar a pré-menopausa com a pós-menopausa piora mais ainda. A pós-menopausa aqui em azul. E a pré-menopausa em preto. E aqui todos os parâmetros. Esse gráfico mostra pré e pós-menopausa. É um gráfico mostrando que a pós-menopausa piora todos os exames da mulher. E a gente tem que, de novo, cuidar dessa mulher. Então, o que a gente tem na pós-menopausa? Um aumento de massa gorda, um maior tecido adiposo visceral e menor massa magra. É uma mulher que precisa, sim, de ajuda de todo mundo. Precisa fazer atividade física, precisa fazer uma alimentação adequada, e por isso eu não passo alimentação para minha paciente, ela vai atrás de uma nutricionista, porque a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa mulher. Ela vai atrás do personal. Então, a gente precisa estar junto. E a mudança na composição corporal, olha, é o que eu coloquei no slide anterior, esse gráfico mostra. E ela começa 2 anos antes da mulher entrar na menopausa. O 0 é o marco da menopausa. Ganha massa gorda, perde massa magra. 2 anos antes, já tem trabalhos mostrando que a mulher aumenta de peso e faz acúmulo de gordura visceral 2 anos antes. Então, a gente tem que começar a cuidar dessa mulher antes da menopausa, e não só na menopausa. Eu falo para minha paciente, eu não preciso esperar você chegar no fundo do poço para eu te reerguer. Eu posso deixar você não cair. E é esse o nosso trabalho. A queda do estrogênio na menopausa favorece o acúmulo de gordura abdominal central. Ela passa de pera para maçã. É aquela mulher que fala, nossa, Ju, eu perdi a cintura. É a mulher que você olha na rua, menopausada, quadrada. E ela está com acúmulo de gordura visceral também. Não é só estético. O FSH aumenta, o estradiol cai. O FSH também foi implicado no aumento da gordura na pós-menopausa, especialmente na adiposidade visceral. Por que a gente precisa, e o ideal é fazer reposição hormonal? Para baixar esse FSH, aumentar esse estradiol, para estar junto com a gente no tratamento dessa mulher, ter o máximo de sucesso no nosso tratamento. Então, é tudo aliado. Eu sou
trato muito a mulher na menopausa, faço a reposição hormonal, faço a suplementação. E por que eu estou aqui, que a Central me convidou? Porque eu quero tratar a mulher como um todo. Eu encaminho para o nutricionista, mas eu penso sim na suplementação dessa mulher que vai ajudar ela. E aqui eu trabalho mostrando que todos esses fatores contribuem para o desenvolvimento de uma condição denominada obesidade sarcopênica. É a mulher que está obesa, mas que está com falta de músculo. O estradiol baixo, ele diminui massa magra, ele aumenta a adiposidade visceral. Olha lá, todos agora os trabalhos eu vou colocar para vocês mostrando que a mulher precisa de cuidado. A gente precisa tratar essas mulheres. Eu costumo falar que quando eu era residente, eu não gostava de tratar a mulher na menopausa, porque eu achava que elas eram muito poliqueixosas. Mas hoje, vivendo isso, não é que elas são poliqueixosas, elas sentem isso, elas são desesperadas, procurando ajuda. Eu trabalho mostrando aqui que a prevalência de sobrepeso e obesidade continua a aumentar nos Estados Unidos e em todo o mundo, contribuindo para o aumento do risco. Não é só sobrepeso e obesidade, é aumento de risco de diabetes tipo 2, de doença cardiovascular. Mulher na menopausa morre 8 vezes mais de doença cardiovascular do que de qualquer tipo de câncer. Então, a gente trabalhar com essa mulher, ajudando ela a diminuição do peso, ganho de massa magra, fazendo banco de músculo, a gente vai estar diminuindo a mortalidade dessa mulher. Aqui, a gente sabe como que é a resistência à insulina. Esse gráfico fala exatamente isso, né? A resistência à insulina é uma condição de saúde em que os níveis normais de insulina são insuficientes para a resposta normal à insulina nos adipócitos e nos miócitos. Por isso que ela perde massa magra. E aí a gente tem que, sim, controlar, fazer um controle adequado dessa mulher. Por quê? Porque o controle inadequado da glicose e da insulina afeta diretamente a saúde de milhões de pessoas, gerando complicação, que é exatamente o que eu falei para vocês. Diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica. Essas condições causam o quê? Uma desregulação metabólica, causando fadiga, lembra da tríade da mulher moderna? Dificuldade no controle de peso e aumento do risco cardiovascular. O impacto não é só físico, também é emocional e social. Compromete qualidade de vida, tornando tarefas diárias, como alimentação e manutenção de energia, mais difícil. É a mulher que não quer ir trabalhar, ela torna até improdutiva, porque ela está fadigada, ela está cansada. Então, olha o impacto que a gente, tratando essa mulher, causa, não só na vida dela, mas como na vida profissional, social. A mulher não quer mais, às vezes, sair de casa, porque tem vergonha. Não quer ir na academia, porque não quer colocar a roupa da academia. Indivíduos com disfunção metabólica enfrentam dificuldades em controlar a saciedade. E isso é um ciclo. Porque isso é compulsão. A compulsão se dá exatamente por isso. Perpetuando o ciclo de ganho de peso e dificultando a adoção de hábitos saudáveis. Essa desregulação afeta a microbiota intestinal. Ó, a gente acabou de ver isso. A função cognitiva e também a saúde dérmica. Olha quanto interfere em tudo, impactando na autoestima e no equilíbrio emocional. Além disso, tais distúrbios comprometem a longevidade e a qualidade de vida, particularmente em condições como síndrome do ovário policístico e menopausa. Olha a menopausa aí. Onde a resistência à insulina e o desequilíbrio hormonal exigem uma abordagem terapêutica multidisciplinar para otimizar o manejo clínico e melhorar a saúde geral. Multidisciplinar. Olha o ciclo vicioso. Pico de glicose, sobe a insulina, sobe muito a insulina, faz hipoglicemia. A hipoglicemia causa baixa energia, compulsão por doce e vira uma bola de neve. A gente precisa quebrar isso aqui. Esse aí
O gráfico é exatamente isso. Você ingere carboidrato simples, aumento da glicemia, ocorre diminuição da glicemia, faz hipoglicemia, fome e compulsão. Vai. A gente tem que bloquear ali, ó. Compulsão alimentar é considerada uma doença devido aos seus impactos significativos na saúde física e emocional das pessoas afetadas e levam ganho de peso, obesidade e problemas de saúde relacionados. Diabetes, estou batendo na tecla, não é só tratar e perder peso. Diabetes tipo 2, doença cardíaca e hipertensão. Além disso, a compulsão alimentar pode contribuir para distúrbios emocionais, depressão e ansiedade. Olá, impacto da duração da menopausa nos fatores e componentes de risco. Síndrome metabólica e menopausa. Duração da menopausa está ligada a um risco maior de síndrome metabólica. Enfatizo a importância de monitorar e gerenciar a saúde metabólica em mulheres durante o período da menopausa. Cuidem das mulheres da menopausa, gente, pelo amor de Deus. A menopausa leva a um aumento na prevalência de síndrome metabólica. Todos os trabalhos mostram isso. Todos os trabalhos mostram que não é só sintoma. É síndrome metabólica, é aumento de risco, é mortalidade. E aí? Você pega a mulher na menopausa com todos esses distúrbios que o hipoestrogenismo causa, faz um tratamento médico, mas as dificuldades de adotar uma dieta saudável? Tem? Tem. A gente desconta o estresse, eu me coloco nessa também, porque eu estou na menopausa. Desconta o estresse na comida, não planeja a refeição, come muito rápido, irresistível a guloseimas, não sabe colocar no prato ao comer fora, comer mais do que necessário, falta de tempo. Olha quanta coisa que a gente coloca pra gente. Quais as principais barreiras? Limitação física, falta de disposição, excesso de cuidado com a família. A gente coloca muita coisa como desculpa para manter esse ciclo. A gente coloca. E a função do profissional é quebrar isso, desmistificar e ir atrás de um tratamento. O distúrbio do peso tem ganho de peso abdominal, tem resistência à insulina para a gente trabalhar, tem diminuição da massa muscular e tem dificuldade de perder peso. Isso a gente vai trabalhar com o paciente. E fazendo isso, a gente melhora tudo. O meu primeiro tratamento no consultório não é reposição hormonal. É trabalhar sobrepeso e obesidade. Colocar um hormônio numa mulher inflamada é uma bomba. Eu vou cuidar dela com a parte hormonal, vou para melhorar os sintomas dela. Mas sem emagrecimento e sem controle metabólico, nada vai funcionar. Vai piorar. E a paciente tem que saber disso. Mesmo com dieta e exercícios, o corpo tende a armazenar mais gordura. E aí, vamos tratar essa mulher? Bora, né, gente? A mulher tá lá pedindo ajuda, implorando. Eu não vou negar o uso da tirzepatida. Vocês sabem hoje que os análogos de GLP-1 estão aí para contribuir com o nosso tratamento do sobrepeso, da obesidade. Redução de peso corporal em mulheres tratadas por estágio reprodutivo. Uma análise aqui da tirzepatida. O que ela faz? Regulação do metabolismo lipídico, melhora a sensibilidade à insulina, tem maior sinergia na perda de peso, supressão do apetite, a gente já sabe disso, né? É uma mulher que vai fazer o tratamento com a tirzepatida se precisar. Mas a gente tem que preparar essa mulher para fazer o uso. E a gente tem que preparar o pós-uso. Então, a nossa função também é essa. Comprar tirzepatida hoje, qualquer um compra. Agora está precisando de receita, mas receita se consegue. E o acompanhamento? Adianta emagrecer sem saúde? Não. Aqui os mecanismos de ação da tirzepatida. Como ela age? Estado de jejum, no estado alimentado, no efeitos anti-obesidade. Esse é o uso da tirzepatida. Tinha semaglutida, agora tirzepatida.
Olha a diminuição. Tá? Olha mesmo na pré, peri, pós-menopausa. A gente vê que tem menor ação a tirzepatida na pós-menopausa. Por quê? Porque é uma mulher que precisa de tratamento da síndrome metabólica, de tudo como um todo. Só que, é o que a gente fala, semaglutida e tirzepatida podem estar associados à redução significativa de massa corporal magra, levantando a questões de se eles podem, ao longo do tempo, levar a um excesso de pessoas com sarcopenia. A gente sabe que a gente precisa preservar a massa dessas pessoas que estão tomando, usando tirzepatida, semaglutida. E olha que interessante, aqui mostra o impacto da perda de peso na massa magra, no músculo, no osso e na saúde hematopoética. E aqui eu vou mostrar o próximo gráfico, que é bem interessante. Se a gente pensar em redução de massa magra, com o tratamento, a semaglutida diminui 39%, pode diminuir de massa magra. A retratutide, que ainda não tem no Brasil, mas 33%, que é o triplo agonista. E o tirzepatida, 24%. Então, a gente sabe que a tirzepatida veio para tentar minimizar a perda de massa magra que a semaglutida causava. Mas, mesmo assim, perde. Então, o preparo é importante, muito importante. Como minimizar, então, essa perda de massa muscular e otimizar o emagrecimento dessa mulher? Eu estou falando da mulher, mas como que a gente vai fazer? No consultório eu coloco para ela coisas que ela vai fazer e eu falo para todas as minhas pacientes. 30% é aquilo que eu vou te passar e vai depender de mim. 70% é aquilo que você vai fazer para você. E a paciente volta e fala, e aí? Lembra o combinado? Ela fala 70-30. Ela sabe. Ponha a responsabilidade no tratamento também para a sua paciente. Coloque ela como corresponsável da taxa de sucesso que vocês têm. Quais são os pilares, então, do tratamento moderno da obesidade? Controle do apetite, fazendo resistência à insulina, controlando a resistência à insulina, agindo na disfunção mitocondrial, aporte proteico e atividade física, e equilíbrio hormonal e agentes anabólicos. Então, olha quanta coisa que a gente precisa pensar nesse tratamento moderno. Não é simplesmente usar a tirzepatida. A gente precisa, sim, proporcionar saúde. Aqui a relação da atividade física e obesidade abdominal, marcadores metabólicos na mulher na pós-menopausa, mostrando a importância da atividade física na manutenção da massa muscular e na diminuição da obesidade abdominal. Então, esse trabalho é muito legal, falando exatamente isso, que esse é um pilar. Segundo pilar, jejum intermitente, controle de peso na menopausa. Eu coloco muito para minha paciente, jejum intermitente para ajudar no tratamento dela. E isso é uma diminuição, existe diminuição, inclusive, mostrando nesse trabalho diminuição de doença cardiovascular e declínio cognitivo na mulher na menopausa. O jejum intermitente. Alimentos funcionais e nutracêuticas para o gerenciamento do risco de doenças cardiovasculares na mulher na pós-menopausa. Olha só. Então, aqui eu trouxe um trabalho mostrando, e eu fui atrás, trabalhos mostrando o que a gente pode usar. O que a gente vai usar para essa mulher para ajudar no risco de doença cardiovascular nessa mulher na pós-menopausa. Esse trabalho mostra a glicina, N-acetilcisteína e L-estianina, que são aminoácidos com potencial atividade antioxidante e anti-inflamatória, e são identificados como intervenções terapêuticas no manejo de doenças metabólicas e relacionadas à idade. Então, olha que trabalho legal. E olha o que a Central fez. Colocou o guarda. O que o guarda tem? Acetilcisteína. Vitamina D, glutamina, beta-glucana, glicina, vitamina C, zinco. Olha a glicina, acetilcisteína. Então, eu gosto muito de trabalhar com a Central exatamente por isso. Ela vai pensar naquele produto para te ajudar. Esse é um produto que eu prescrevo muito no consultório. Muito. Mulher menopausada tem alteração e a gente tem que fazer o
preparo desse intestino para essa mulher. Tem ação antioxidante. Então, a prescrição do Guardian é uma das coisas que eu mais faço, é um dos produtos. Eu falo que assim, é difícil escolher uns produtos queridinhos da Central, mas esse é um dos que eu tenho para uso diário meu e em casa, mas a gente vai usar sachê. Eu coloco para a paciente fazer 2 sachês por dia, por 15 dias, e depois um sachê, pelo menos por 3 meses, no preparo desse intestino. E aí, segundo trabalho. Então, o Guardian faz parte da minha rotina. E olha que legal esse trabalho mostrando que a microbiota intestinal na menopausa. Existe um papel em soluções prebióticas e probióticas? Olha que legal esse trabalho. O declínio do estrogênio que ocorre durante a menopausa parece influenciar a microbiota. A gente sabe que mulher na menopausa tem alteração de microbiota. E isso faz com que contribui para condições relacionadas como ganho de peso, saúde óssea, risco de câncer e saúde cognitiva. Então, a gente vai tratar esse intestino dessa mulher. A modulação do estrogênio através do estroboloma, do intestino, a gente sabe que a gente precisa melhorar esse intestino para quê? Para melhorar também o nível de estrogênio dessa mulher. Tem diferença individual. A modulação terapêutica da microbiota intestinal, portanto, representa uma abordagem potencial para o gerenciamento dos sintomas da menopausa. A gente sabe que mulher com intestino melhor vai ter menos sintomas, vai melhorar muita qualidade de vida dela. De fato, prebióticos e probióticos, como lactobacilos, demonstraram aumentar a diversidade bacteriana e melhorar a saúde metabólica e geral na mulher na menopausa. E aí, o que a Central fez? Fiber Bud. O que ele tem? Goma cássio, extrato de própolis, arabinogalactana, extrato de rizomas de cúrcuma, bromelo. E ajuda na digestão, no intestino, na microbiota, na evacuação mais fácil. Então, é aquela paciente que às vezes tem uma alteração intestinal e que eu passo no consultório para ajudar com essas fibras, para ajudar na parte intestinal dela. Então, vamos ajudar esse intestino dessa mulher. Aqui mostrando fenogrego, cromo e fibras, na ação aí, né, na diminuição da fome, da saciedade. Então, a gente está com esse produto, é um produto novo da Central, que eu estou prescrevendo para algumas pacientes específicas que precisam, e eu tenho tido bons resultados em termos de feedback das pacientes aí. É um produto mais novo, que a gente ainda está fazendo todo o trabalho com elas, mas sim, ajuda muito na parte intestinal dessas pacientes, que estão no processo de emagrecimento, de controle de intestino, com sintomas de proestrogenismo. Aqui mostrando fenogrego, cromo e fibras, pensando na diminuição de fadiga, inchaço e fome. E aí, esse produto, que é o seguinte, mostrando que melhora a saciedade, o Synergy Control, ele melhora a resistência à insulina. Ele tem cacau, tem canela, tem zinco, tem fibra de maçã, tem vitamina B9, tem fenogrego, que eu coloquei no slide passado, anterior, que melhora aí a fome e a saciedade. Tem inulina e inositol. Qual é a recomendação do Synergy? Tomar 1,5 medidas, aproximadamente 150 ml de um copo d'água, mistura e toma. Beba logo em seguida, 1 vez por dia. Então, melhora a saciedade? Melhora. Eu falo para a paciente tomar no meio da tarde, mais ou menos, para ter um pouquinho mais de saciedade, melhorar esse suporte um pouquinho mais. Olá, aqui mostra exatamente isso, que fibras e proteínas têm sido estudadas para imitar os efeitos de medicamentos que simulam GLP-1. Lembra a história do desmame de GLP-1? A gente quer que o nosso paciente fique tomando o tempo todo, a vida toda. A gente sabe que obesidade é uma doença que deve ser tratada e que muitas pessoas vão ter que fazer o tratamento para a vida inteira.
Tem gente que vai ter que usar tirzepatida, semaglutida para a vida inteira? Vai, porque é doença. Mas muitas pessoas, por exemplo, principalmente a mulher na menopausa, a gente tem que pensar que é uma coisa situacional. Ela está na menopausa, por isso que ela está assim. Então, o uso do análogo do GLP-1 provavelmente vai ser momentâneo. E vamos tratar essa mulher depois. A mulher que engordou na menopausa, ela não tem a obesidade como doença. Ela tem a menopausa. E a gente vai tratar essa mulher, vai usar o análogo do GLP-1, mas a gente consegue manter o suporte para ela depois sem necessidade. Sem necessário usar. Eu tenho muitas pacientes que usam por um tempo, suspendem e ficam muito bem. Porque depois elas vão estar o quê? Controlando o quê? Controlando a atividade física, alimentação, suplementação, reposição hormonal. Naquele start, eu vou usar o análogo de GLP-1. Mas depois a gente vai conseguir manter outras ações com essa mulher sem precisar do análogo. Aqui é para promover essa sensação de saciedade que a gente fala. Quando nutrientes chegam no estômago, os nervos presentes neste órgão enviam sinais ao cérebro indicando aumento do volume gástrico, gerando uma sensação de plenitude e saciedade. Por que a gente vai usar fibra? Porque é a sensação de plenitude e saciedade que essa mulher vai ter. Então, no estômago, sem fibra, esvazia mais rápido, com fibra, vai esvaziar mais demorado. Então, essa é uma estratégia que a gente tem. Fibras solúveis e proteínas retardam o esvaziamento gástrico, diminuem a absorção de carboidratos e estimulam a liberação de hormônios como grelina e leptina, que regulam a fome e o metabolismo, informando ao corpo quando comer e quando parar. Além disso, as fibras também equilibram a microbiota intestinal, favorecendo a presença de bactérias benéficas. Um desequilíbrio na microbiota pode prejudicar a regulação do peso corporal, contribuindo para a obesidade. Então, olha que legal a gente tratar com suplementação essa mulher que está na menopausa e que está procurando ajuda e que a gente estipulou tudo para ela. Ó a fibra. Na aula passada já falou sobre ela. O LevSense é exatamente isso. É a gente diminuir esse esvaziamento gástrico, promover a sensação de saciedade. E a gente vai... tem aí, né, para experimentar? Opa! Ó, quem quiser experimentar, o gosto é bem legal, bem tranquilo de tomar. E eu já experimentei, mas dá essa sensação de saciedade, sim. Então, a fibra ajuda na meio que tentar fazer com que diminua o esvaziamento gástrico, como também é um papel do análogo do GLP-1. O que o LevSense tem? Colágeno hidrolisado, fonte de fibra, aminoácido e vitaminas minerais. Então, é um produto que a Central pensou exatamente para isso, para criar uma sensação de saciedade um pouquinho maior. Uma medida, 200 ml já, mistura, toma uma vez por dia. Essa é a dosagem que a gente vai estar fazendo. Olha que interessante a gente pensar que o apoio à saúde muscular melhorando o aproveitamento de proteína. Então, a gente precisa, estudos sugerem que para manter a saúde muscular em pessoas acima de 50 anos, e eu estou falando da mulher na menopausa, é necessário focar em 3 pilares principais, conhecido como a tríade para a construção de músculo: síntese proteica, função mitocondrial e equilíbrio hormonal. É o que eu falei para vocês. Não adianta eu cuidar dessa mulher só com hormônio. Muitos ginecologistas passam hormônio ou nem passam, porque a gente está brigando muito para que os ginecologistas e endocrinologistas se atualizem para fazer a reposição correta para essa mulher, mas as que vêm, às vezes, usando hormônio, não está tratando tudo. A gente tem que tratar tudo. Tem que fazer síntese proteica, tem que fazer melhorar a função mitocondrial dessa mulher. A combinação de aminoácidos essenciais, creatina, vitamina B6, coenzima Q10, zinco, magnésio, pode oferecer suporte a esses pilares. E a gente tem que oferecer isso para o nosso paciente. Eu não sou nutricionista, mas é minha função como médica tratar essa mulher como um todo, encaminhar, mas passar o que for necessário para ela. Manutenção da massa muscular,
suporte do equilíbrio hormonal, aumento de energia e vitalidade. É o que eu acabei de falar para vocês. E olha esse produto que veio, que é o que eu estou tomando agora. B6, leucina, coenzima Q10, zinco, leonina, magnésio, creatina, metionina, valina, felinanina, lisina, triptofano, isoleucina. Olha que legal. É um produto bem completo, principalmente para pessoas de 50 a mais. Que a gente vai pensar na função mitocondrial, na síntese proteica e ajudar no equilíbrio hormonal. Não adianta eu dar hormônio para essa mulher se a gente não tem zinco adequado, vitaminas do complexo B, selênio. Esse hormônio nem vai funcionar. Sabe aquela paciente que fala, nossa, eu comecei a usar hormônio? Não adiantou nada. Porque ela não está equilibrada. Ela precisa se manter equilibrada para o hormônio funcionar. Ou aquela mulher que começa a usar hormônio e fala, nossa, Juliana, eu comecei a usar hormônio, no começo estava tudo ótimo. Mas agora parece que não está mais funcionando. Tem que ir atrás. Será que ela está equilibrada? O organismo dela está equilibrado para receber esse hormônio? Tratamento para resistência à insulina e para síndrome metabólica envolve o quê, então? Perda de peso, alimentação equilibrada, atividade física regular, monitoramento dos níveis de glicose e insulina, redução de estresse, uso de medicamentos sob orientação médica. Medicamento não é ruim, é bom, mas acompanhado. Por que faltou tirzepatida nas farmácias? Porque até o dia 23 não precisava de receita. Todo mundo foi lá e fez estoque. Tá bom. Porque todo mundo estava usando sem acompanhamento médico, perdendo massa muscular, não funcionando a parte hormonal. Então, o acompanhamento médico, o medicamento existe para ajudar, mas precisa ter acompanhamento médico. E eu vou mostrar agora, estou terminando, mas eu vou mostrar o que a gente quer para a gente, o que eu quero para mim. Não sei se vocês querem para você. E depois eu vou perguntar como que vocês querem chegar. Paciente que se alimenta bem, faz atividade física, suplementação, além de uma reposição hormonal desde os seus 48 anos. Eu falo que é a minha paciente modelo do consultório. Olha essa bioimpedância. Não sei se dá para ver bem. Paciente que tem uma pontuação de 84, tem 27 quilos de massa magra, tem 22% de gordura corporal. Densitometria óssea, não tem osteopenia, que a gente sabe que mulher, na menopausa, o risco maior de osteoporose. Não tem osteopenia. É uma paciente que hoje está com quem chuta. Quantos anos ela está? Quanto? 60? 81. Essa paciente faz 82 anos em julho. Essa foto dela é desse ano, de janeiro. Eu quero chegar assim, vocês. Quero assim. Como é importante. Tudo alinhado. Atividade física. Alimentação. É uma paciente que mora sozinha em Barra Grande, na Bahia. Pega barco até Camamu, pega um carro até Ilhéus, pega avião de Ilhéus até São José dos Campos, sozinha, para passar em consulta de 6 em 6 meses. Ela passa em consulta de 6 em 6 meses. É sobre isso. Ajudem as mulheres. Aqui é a minha equipe, eu quero fazer um agradecimento para a minha equipe, e a gente trabalha muito com saúde e bem-estar. A gente promove, façam isso na clínica de vocês, no consultório de vocês. Colocam as pessoas que estão ao redor de vocês para fazer o que vocês fazem, para promover saúde, porque isso incentiva as outras pessoas a fazerem também. Então, aqui a gente faz projetos, aqui foi um projeto Deusa, aqui foi um projeto de academia, a gente faz exatamente isso.
Eu termino uma frase, eu vou terminar com 2 frases, mas essa frase é uma frase de mulher e outra sobre envelhecimento. Aqui meus 2 filhos, minha nora, meu marido, e que me apoiam em tudo que eu faço, então um agradecimento especial para eles. Uma mulher saudável é aquela que se cuida com amor, prioriza seu bem-estar e busca equilíbrio em todas as áreas da vida. Lembrando que o autocuidado é o primeiro passo para viver plenamente. E aqui é meu pai, minha mãe. Meu pai faleceu o ano passado com 81 anos, mas ele tinha uma doença. E até o final da vida a gente se preocupava com o quê para ele? Ganho de massa muscular. Ele tinha uma sarcopenia, mas a gente promovia muito ganho de massa muscular. Ele tinha uma demência que era a demência de corpos de Lewy. Então ele foi perdendo a parte motora. E quão importante foi, até o final da vida dele, reposição, a parte de proteína, de exercício físico. Ele fazia pilates. Minha mãe não tem 70, meu pai tem 81, tinha, faleceu em julho. Minha mãe tem 74, extremamente ativa. Aqui minha festa de 50 anos, meu pai era vivo. Meus irmãos, nós somos uma família de 8 filhos. Então, como a gente se preocupa com todo mundo e como todo mundo tem a mesma mentalidade de se cuidar, isso que a gente tem que pensar, de passar isso não só para os nossos irmãos, para os nossos pais, mas para os nossos filhos também. E aqui eu termino com essa frase para vocês pensarem. Envelhecer é um privilégio que nos brinda sabedoria e força. Abrace cada etapa da vida como uma oportunidade para florescer e brilhar ainda mais. Eu vou terminar assim, ajudem as mulheres, todo mundo, mas ajudem as mulheres estão precisando de ajuda, gente. Quem não trabalha com mulher 40 a mais em menopausa, comecem a trabalhar. E esse é o nicho que a gente tem para a vida toda. Aqui é só, não sei se tem alguns médicos aí, mas eu faço uma mentoria no consultório. Então, aqui é só um QR Code de uma mentoria que eu faço. Quem quiser me acompanhar no consultório, tá aí. E muito obrigada.